Bom dia, você que me assiste nesta manhã. Deus abençoe tua vida, abençoe tua família, te dê graça e paz e te dê uma constante busca, um desejo de buscar a Ele. Hoje nós vamos falar ou eu vou falar, do o legado de Eliseu. Está no segundo livro de Reis, capítulo 13, do verso 20 e o verso 21. E nós vamos ler então. Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra na entrada do ano. Enquanto alguns enterravam um homem, de súbito viram um bando de invasores e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. Quando o cadáver tocou os ossos de Eliseu, o homem reviveu e se levantou sobre os seus pés. Que maravilha, não é? Parece um conto de fadas, mas não é não. É a palavra de Deus, se cumprindo. E aqueles que acreditam nisso aí vão ver que existem outros fatos, que aconteceram assim. Então, de lenços, aventais sendo tocados e a cura aconteceu. Fatos desse, artefatos usados pelos homens de Deus. Então, não é qualquer um que vai fazer este tipo de coisa, mas homens de Deus que passaram no passado e que até existem no presente, tem essa unção de Deus neles. Então, só para lembrar, que para se cumprir uma profecia que Eliseu entregou a Hazael, rei da Síria, que não era rei, era só ungido, mas se tornou rei da Síria, o povo de Deus começou a sofrer e perseguição deste rei, e o que aconteceu foi que Eliseu se ausentou. Eliseu ficou um período ausente e veio um grande sofrimento. Aí, depois desse grande sofrimento, Eliseu, então, tem uma doença que o levou à morte, Chegou o momento dele partir para a glória. E aí, Eliseu, então, recebe uma visita do rei de Israel, e o rei, então, ao visitar Eliseu, ele tem uma visão de que Eliseu morreria, e ele começa a ver, então, uma festa, um movimento de carros e cavalheiros dos céus, e ele exclama isso, sobre o que ele via. Engraçado é que Eliseu, ainda tem tempo para fazer mais um milagre em vida. E pega este rei, e profetiza para este rei um milagre vindouro. Só que o rei só recebeu a metade, porque ele não agiu como deveria agir. Quando Deus abre as portas dos céus para nos abençoar, nós devemos pegar o máximo, querer o máximo, de Deus para nós. E esse rei vacilou neste ponto aí e só teve a metade da bênção. Eliseu disse isso a ele: você deveria ter querido mais, você deveria ter buscado mais, e você não buscou tanto quanto deveria, mas você terá a metade da bênção. E isto se cumpriu, a palavra se cumpriu de Eliseu. Porém, Eliseu morre então. Eliseu morre, é sepultado, e aí alguém está indo enterrar um defunto, e os exércitos moabitas vêm atrás deles, já tinham passado uns dias ou meses, e então o que aconteceu? Eles, de medo, jogam o defunto ali na cova de Eliseu, que estava aberta ali, então ficava mais fácil, jogaram ali e saem correndo. Só que não saíram correndo sozinhos, Quando o defunto toca os ossos, o defunto então ressuscita, tocando aqueles ossos. Deus prevaleceu nos ossos de Eliseu unção. A unção de Deus estava ali, a vida, o espírito já havia saído, a alma de Eliseu não estava mais ali, mas a unção de Deus prevalecia nos ossos de Eliseu, e o defunto então se levanta. Talvez hoje tenhamos situações assim, de pessoas que, fugindo das suas responsabilidades, talvez com medo, talvez com ganância,
né? Ou eles fogem do inimigo, ou eles se aliam ao inimigo e se esquecem das suas responsabilidades, de pessoas que estão morrendo em seus pecados, e essas pessoas, então, esses líderes, essas pessoas que tinham a responsabilidade de pregar o evangelho, de viver o evangelho, né? E de cuidar daqueles que precisam de cuidar, eles se esquecem disso e então ou fogem do inimigo, ou abraçam oportunidades. E nós percebemos que Deus não falha na sua unção, né? Pode alguns fugir, né? Pode alguns abandonar a boa causa de pregar o evangelho e mudar os seus discursos, mas Deus preserva a sua unção em alguns da terra, né? Tem homens de Deus na terra que, por algum lugar da terra, que tem essa unção de Deus nele, que caminham na unção de Deus e no chamado de Deus. Eliseu não viu acontecer o seu 16º milagre, né? Ele também não viu acontecer o 15º milagre, mas o 16º ele já estava morto, quando Deus fez um milagre através de seus ossos. E o que nos ensina, então, a vida de Eliseu? Devemos deixar tudo como ele deixou, né? Carros, bois, queimou aquilo ali, despediu dos parentes e saiu. Devemos deixar tudo, devemos deixar a avareza, né? a vontade de nos tornar ricos, né? E sermos 100% de Deus. Deus conta conosco. Então, se você é chamado, não se preocupe com as coisas dessa vida. Se você se converteu, não se preocupe com as coisas dessa vida. Deus manterá a unção dele em você e você vai estar bem, sim, em quaisquer situações. Você vai estar bem porque estando em comunhão com Deus e sendo cuidado por Deus, nós estaremos sempre bem, né? Deus é galardoador daqueles que o buscam. Lembremos disso, né? Então devemos nos dedicar 100% a Deus. Ontem eu ouvi uma pregação de um irmão que me enviou e o pastor prega justamente isso que eu estou dizendo. Tire os teus primeiros minutos para começar com Deus, o amanhã com Deus. Pense no que vai acontecer durante todo o dia, dedicando isso à presença de Deus, colocando na presença de Deus. Até o que você vai falar durante o dia, prepare tudo isso na presença de Deus. Que pregação maravilhosa eu pude ouvir, né? Porque assim devemos ser projetados, programados por Deus pela manhã, para não pecarmos contra Ele durante o dia. Você e eu podemos levar o legado de Eliseu, né? Nós podemos levar essa unção e nós só pedimos a Deus como pediu Eliseu e podemos levar esse legado deixando essas coisas dessa vida e vivendo uma vida para Deus. Basta que busquemos o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento, porque Deus abrirá as portas do céu e derramará bênçãos com abundância nas nossas vidas. Não há nada impossível para Deus, não há nada difícil para Deus fazer em nós. Se buscarmos muito de Deus, muito dele teremos. Então eu quero que você seja abençoado, que você entenda que o legado de Eliseu não era só, entendeu, naquele tempo, mas hoje, se buscarmos ao Senhor de todo o coração, alma e entendimento, Ele abrirá as portas dos céus e derramará bênçãos com abundância sobre nós. Em nenhum momento da vida de Eliseu, ele passou fome ou necessidade. Ele deixou tudo por amor a Jesus. Faça o mesmo, façamos o mesmo. Não nos preocupemos com nada dessa vida. Deus está no controle de toda a situação. Ele continua sendo Deus. Deus abençoe você e que Deus te fortifique hoje e sempre, no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus. Um abraço meu, Pastor Riva Martins.